Musecom, Associação dos Amigos do Museu Hipólito José da Costa e Coletivo Catarse apresentam Museconversa, um podcast que traz notícias de ontem e de hoje relacionadas ao Museu da Comunicação Hipólito José da Costa. Esse é um podcast quinzenal que trata de assuntos ligados à comunicação e à museologia. Veiculado nas mais diferentes plataformas de podcast e também nas redes sociais do Musecom e do Coletivo Catarse. Este é um programa que conta com o patrocínio do Banrisul, o Banco dos Gaúchos. Para quem quiser conhecer o museu, acessa lá o site www.musecom.com.br. Para além deste podcast, também vai encontrar uma série de outros trabalhos neste canal digital do Musecom. Ou basta também dar uma chegada na Rua dos Andradas 959, na famosa esquina da comunicação, no Centro Histórico de Porto Alegre. E tem mais, hein? Para quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas ou agendar visitas, tem o telefone 513224-4252 e o e-mail musecom@sedac.rs.gov.br. O podcast Museconversa conta com a apresentação e produção de Gustavo Turque e Marcelo Colbo. E vamos ao episódio de hoje. Então, Marcelão vindo para o estúdio aqui, né? Também lembrando sempre que essa parceria com o Coletivo Catarse, Ponto de Cultura e Saúde, Ventre Livre, né? Junto com o Musecom, né? Que é possível a gente estar realizando mais um episódio do Museconversa. Falar das vírgulas sonoras que aparecem, ó, vai aparecer uma aí agora, ó. Saudações! Certo, isso aí tudo são inserts. É esse o nome, Gustavo? Inserts foram retirados do documentário ficção Hipólito Segue Sua Viagem, que também foi uma parceria do Coletivo Catarse com a Associação dos Amigos do Museu Hipólito da Costa. Maravilha. E com o Museu Hipólito da Costa, que é um filme que conta um pouco da trajetória do Hipólito da Costa. O cara que dá nome ao museu, né? Que é o patrono da imprensa, tem né? Dois grandes brasileira. Personagens, né? Que são bonecos de pano, né? Bonecos títeres, né? São bonecos... Não são títeres, são bonecos mesmo, né? Estilo Pandorga, né? Estilo Pandorga, né? Pandorga, até homenagem, o pessoal que fez também trabalhava com isso, né? E a gente usa esses dois, o Beto e o Hipólito, e as falas deles estão aí, volta e meia, permeando as nossas conversas. Então procurem nos canais do Musecom o filme Hipólito Segue Sua Viagem, e a diversão e a informação é garantida. Foi bem divertido fazer e está sendo divertido assistir também. Sim. E com quem nós estamos aqui, Marcelo? Pô, cara, nós temos a satisfação, assim, uma honra muito grande de estar com uma grande jornalista e uma grande artista. A Maria Luísa Benites está aqui no nosso estúdio e vai conversar um pouco com a gente sobre essa carreira que já né, já tem uma certa estrada, né, Maria? E tem muitas coisas interessantes para a gente conversar, a gente ficar sabendo da tua trajetória. Essa é uma ideia que a gente teve, porque, bom, em abril se comemora o Dia do Jornalista, e eu acho que nada mais justo do que a gente trazer uma jornalista, né, com uma história tão bacana assim que nem a tua. Seja bem-vinda aqui no Museconversa. Muito obrigada, e quero agradecer, e principalmente por esse reencontro, né? Porque nós estamos nos reencontrando, né? Verdade. Essa tropa de elite de vocês aqui, que a gente já fez um trabalho junto em outra ocasião, e muito bem recebida, com um mate maravilhoso, chimarrão, daqueles assim, só aqui com vocês mesmo. Chega a dar um calafrio aqui no pescoço, né? Então, guris, eu estou aqui do alto dos meus 70 anos de idade, ainda em ativa. Conte tudo. O programa de hoje, quem ouve rádio, quem curte rádio, quem passa aí pelas ondas da Rádio Guaíba, reconheceu bem a voz da Malu, né? Malu, me permita chamá-la assim, né? Que a gente vê os colegas também chamar, Malu Benites. E é uma voz que eu, que tenho 42 anos, eu já ouço rádio há muito mais de 20 anos, né? Desde Piazito. Desde Piazito, é uma voz que a gente reconhece de tempos, assim. E aí, então, a gente gostaria de, é uma certa homenagem ao jornalismo também, ao rádio... ao radiojornalismo que a gente está fazendo aqui, né, te usando como símbolo aqui, né? Então a gente quer ouvir um pouco
dessa tua história e como é que tu começa no rádio, o que é Malu e rádio, assim? Bom, eu comecei em Bagé, na minha terra natal, né? Eu ouvia a rádio, minha mãe me trazia a rádio, me trazia o café na cama e trazia um radinho de pilha. E justamente, né, ligado na Guaíba. Em 1957, a Rádio Guaíba inaugurou, né? Então, eu ouvia e eu dizia para mim mesmo, um dia eu quero trabalhar nessa rádio. E tu vê que, passaram os seus anos, eu comecei a fazer, eu fazia direito lá por uma certa época, lá por 73, entrei para a Faculdade de Direito em Bagé, e comecei a escrever crônicas e contos que me convidaram para o Correio do Sul, para eu publicar no Correio do Sul de Bagé. O pessoal da Rádio Cultura de Bagé achou interessante que eu fosse ler isso aí no jornal, no noticioso do meio-dia, e assim eu comecei a minha trajetória no rádio, na Rádio Cultura em Bagé, fazendo de tudo, como a gente, todo mundo que é da minha idade mais ou menos, sabe que quando tu começa no rádio no interior, tu faz mesa, discoteca, reportagem de rua, programação, programa para a sociedade, programa para criança, jornal, tudo. Publicidade, tudo. Né? Tu vai vender publicidade, sai com o gravador que eu vi agora há pouco aqui com vocês, que maior do que a história grega, aquilo era um peso para carregar, para fazer as reportagens. Fazia a transmissão até da Semana da Pátria, tinha que transmitir, achar argumento e coisa e tal para o pessoal passando, 7 de setembro, tinha que fazer transmissão. Imagina, tu não tinha mais o que falar. Versando, inventando literalmente bater o escanteio e cabecear, né? Exatamente. Tudo junto ao mesmo tempo. E aí aconteceu uma coisa nessa trajetória toda, porque eu já cantava desde os 4 anos de idade, né? Paralelo a isso, eu continuei cantando. E andava com o meu violão, assim que nem Juca Chaves, no ombro, e descia para os botecos de Bagé. E aí me pinta uma retransmissora da TV Gaúcha, em Bagé. E eu fui convidada para trabalhar. Mas aí tinha o pessoal que associado, né? Tinha alguns associados que trouxeram a retransmissora. E as esposas dos associados disseram, não, essa vai manchar o nome da emissora. Uma bagaceira que desce com o violão, anda com o violão debaixo do braço, né, ou no ombro, isso vai queimar a imagem da emissora. E eu, assim como fui contratada, fui descontratada. Né? Isso aí já passei por aquela época toda de década de 70, com ditadura, todas aquelas coisas assim, né? 76 aconteceu isso aí. E aí eu digo, mas eu aqui não fico mais. Peguei meus discos, meus livros e nada mais, 50 pila emprestado para viajar, a passagem também me emprestaram o dinheiro, eu desci na rodoviária de Porto Alegre, tomei um banho na rodoviária e me fui para a Rádio Gaúcha. Cheguei na Rádio Guaíba, na Rádio Gaúcha com a cara e a coragem, às 7 horas da manhã, e aí estava a secretária do diretor na época, me recebeu, tudo bem. Só que ele não me recebia, ele não vinha, ele não me chamava. E já era 5 da tarde, já era 6 da tarde, eu já estava amiga da secretária. E, para minha sorte, a secretária, os dois já morreram, tinha uma fé com quem mandava. Com o diretor. E chegou para o diretor. Que casualidade essa? Casualidade. Quase nunca acontece. Aí diz assim, escuta, tia, tu não vai chamar a guria? A guria está aqui desde as 7 horas da manhã. Aí, esta pessoa me chamou e disse assim, ô de Bagé, senta aqui, era a máquina de escrever ainda, senta aqui e me faz uma crônica sobre Porto Alegre, eu recém chegando. Imagina fazer uma crônica sobre Porto Alegre. Bom, baixou o santo na porta-bandeira e eu fiz. Aí ele, para o segundo teste, me cria um programa para mulher. E eu disse, A Hora e a Vez da Mulher. Aquilo me veio na cabeça, que depois passou a ser, eu passei a produzir e apresentar junto com, já morreu, Raquel Cagi, a Jussara Galto, a Maria do Carmo recém começando, enfim, Esther Castro, que já faleceu também. E aí eu produzia, seguia escrevendo a minha crônica, eu estava produzia e apresentava esse A Hora e a Vez da Mulher. Bom, enfim, daí ele me leva para fazer o teste. Tá, agora me grava aqui. Fiz eu gravar tudo que vocês possam. Isso tudo no mesmo dia? No mesmo dia. A partir no fim da tarde. Às 7 horas da noite. E eu desde as 7 da manhã. Aí depois que gravei isto, aquele outro, tá aprovada. Pode vir amanhã aí, fazer os exames e coisa e tal, está aprovado. Eu digo, ai, meu Deus. Aí consegui
ficar numa tia minha e dali alugar um apartamentinho que só tinha um colchão no chão e uma televisãozinha. Mas eu me sentia rainha, dona do mundo. Sim. Dona do mundo. Aí eu tinha uma paixão arrasadora pelo Daut. Eu disse, eu quero conhecer. O Daut trabalhava na TV Difusora. Eu preciso, que era hoje Bandeirantes, eu preciso conhecer o Daut, eu sou apaixonada por ele. E me subi, chegou lá, conheci, fui apresentada e estava passando o diretor. Não quer fazer um teste para a TV? Mas e eu nem sabia como é que era, né? Entrei para dentro do estúdio, vamos fazer o teste. Está aprovado. Comecei a fazer o telejornal. Então, aquilo foi tudo assim, gente, uma coisa atrás da outra. Eu fiquei 3 meses na Gaúcha e a Guaíba me achou, porque nesse meio tempo eu já achei mais uma rádio, que era a Rádio Princesa, que o dial batia na Guaíba. E resvalou e o Fontela me ouviu. Disse, pá, mas essa voz é a voz da Leonor de Souza. É igual, vamos ter que trazer para cá. E aí me chamou. Tá, vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui comigo. Vai no meu estúdio, que ali não era na Guaíba, tá? Que eu fui fazer o teste no estúdio dele de gravação. Fui lá, entrei no estúdio, gravei várias coisas, né? E disse, está bem, está aprovado. Essa é a nossa locutora. Mas é uma atrás da outra. Uma atrás da outra. Aquilo para mim... Que benfeitoria que fez o preconceito daquelas mulheres de Graças Bagé. a Deus. Foi a melhor coisa que elas fizeram. Eu tive o prazer de dizer isso depois, quando voltei a Bagé, fazendo um show no Clube Comercial em Bagé, de onde eu não fui aprovada, porque era o preconceito também era assim. Eu era filha de uma mãe, de uma mulher amigada. Então, a minha mãe era amigada. Ela tinha um caso, né, e vivia com essa pessoa, mas ela não era casada, ela era amigada, era a palavra. Então, não podia ser sócia do Clube Comercial. Mais essa. E aí eu me contrato para fazer show no Clube Comercial e eu tive o prazer, depois de cantar e dizer, eu tenho que dizer para vocês como eu me sinto bem em estar aqui hoje com vocês, depois de ter sido rejeitada, porque a minha mãe era uma mulher amigada, e de ter sido corrida daqui, porque eu era uma bagaceira que andava com violão em cima de um homem e ia queimar a imagem da emissora, da retransmissora da TV Gaúcha. Bom, ficaram tudo com as caras assim, né? Não esperavam por isso, mas primeiro eu recebi, né, guris? Primeiro me dá o meu. Me dá o meu aqui. Me bota aqui no bolso. Bota aqui no bolso. E aí, então, eu passei a fazer o telejornal, né? Na TV Band, né? Difusora da época. E já em seguida a TV Educativa. Fiz um concurso, né? E já foi. Isso já era governo Amaral de Souza. Eu fiquei quase 5 anos, faltava um mês para que eu ficasse com a imunidade, né, e contratada definitivamente, ia completar 5 anos. Aí deu uns quiprocócos e tal, me deram férias, na volta eu já não estava. Famosa férias, aquela que tu não férias, volta, sabe por quê? né? Porque a minha produtora queria apresentar. Então, o que é que aconteceu? Vai Maria Luísa e entra a produtora no lugar da Maria Luísa. Aquelas coisas que você já sabe. Então, eu tive muitas essas empreitadas, assim, aconteceram comigo, várias, ainda continuam acontecendo. A gente sabe que existe ainda grande preconceito, não só no nosso meio jornalístico, mas também na música, continua, infelizmente ainda tem um preconceito contra a mulher. Nós não somos as melhores pagas, os nossos shows são mais baratos, os nossos salários ainda continuam lá embaixo, entendeu? Então falta ainda um reconhecimento, né, uma aceitação melhor da mulher nisso tudo aí, né, tia? E nesse meio tempo, né, Marcelo, me acontece, antes de eu vir embora para cá, que esquecemos que a Maria Luísa... Mas pois eu ia te fazer essa pergunta. Exato, pouco então depois. Faz a pergunta e vamos lá. Cara, a gente ouvindo, né, o programa esportivo da Guaíba, que a gente é ouvinte, né? E sempre faz aquela transição pro jornal, né? Pro noticioso do meio-dia, que é tu que apresentas, né? E aí vem aqueles bagaceiros lá ficar te provocando. Pra eu rir, né? Pra tu dar uma risada. Só pra te desconcentrar. E eu sempre pensando, como é que tu consegue entrar tão direitinho logo depois do Magno e do Guimarães? Mas eu já vi ela rindo, já tinha conseguido. Claro, mas tem que se segurar, né, Gurias? Porque a bobagem pega. E aí eu tenho uma notícia que fala em morte, eu tenho que... pensar assim, respirar fundo e me dê coragem e vamos embora. Mas foi meio dessas brincadeiras que a gente ficou sabendo que tu foi repórter esportiva em Bagé. Sim. Tu era repórter de campo, de beira de campo, de alambrado. Tu acompanhava o dia a dia dos 2 clubes lá de Bagé, do Grêmio e do Guarani? Copa de 70. Foi quando eu fui lançada a primeira repórter esportiva
do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas que coisa séria Pelo isso. Musa, Edgar Abip Musa, que ainda está vivo, já está com seus mais de 80 anos de idade. O Musa fez essa invencionice. Vou te lançar como repórter esportivo. Eu digo, cara, não entendo nada de futebol. De jogador, talvez, mas de futebol, necas, né? Mas vamos embora. Seja o que Deus quiser. Se é para fazer, se é para nós fazer uma coisa, né, nova e causar, então vamos causar. E causou bastante, porque, em primeiro lugar, quando eu entrava no estádio, né, aquele estádio cheio, tanto do Guarani ou de Bagé, a tropa inteira daqueles marchereiros todo gritava, puta. E eu se... só dando aquele aceno. Um presentinho para ti, atirava uma coisinha que sempre dava, tinha né? Vamos fazer uns mimos, atirava uns mimos. Eles custaram a se acostumar, até me engolir, como a gente diz, porque eles não conseguiam, né? Eu só não entrava dentro do vestiário, eu ficava na porta, como a gente diz. Mas tu fazia as entrevistas com os jogadores. Sim. Isso é interessante, porque a gente está em 2022 e ainda está difícil desse tipo de reportagem de mulher, pelo menos, no campo. Na rádio, na TV a gente já vê que tem, né? Já há um bom tempo. Na rádio, na rádio elas fazem mais arquibancada, né? Mas eu acompanho a Bandeirantes de São Paulo e tem uma repórter que ela tá sempre junto com a equipe principal da rádio. Eu não me lembro do nome, porque eu tenho uma péssima memória para uma série de coisas. Mas, enfim, ela é super atuante. Mas é isso. São muito tu poucas, te lembra de né? Uma. Né? O restante das que estão trabalhando é mesmo. É aquela coisa assim que tu vê, que nem a Ana, que está lá na Guaíba. Social, né? Faz a social, faz a arquibancada. Não é aquela coisa assim, tá fazendo... Chegar junto, né? Tá fazendo trabalho de repórter. De repórter ali na beira do campo, falar com os jogadores, né? Eu fazia isso aí. E nessa época, inclusive, Gurias, eu ousei jogar futebol. Quem nos treinava era o Derli, ponta esquerda do Grêmio Bagé. Nós jogando futebol nessa época, vocês imaginam que nem se pensava que mulher fosse jogar futebol. E a gente queria, nós estávamos lá, e o Derli nos... Nem sei se ainda vive, acho que nem vive mais o Derli. Uma série de quebras, de vanguarda mesmo, exatamente. Nessa luta contra esses preconceitos, né, que nos atrasam tanto. Exatamente. Uma judiaria isso, né? Porque tem tantas mulheres que são inteligentíssimas no tocante à área do futebol. Eu não sou uma pessoa entendedora. Realmente eu não sou. Eu fiz na cara e na coragem a coisa, né? Mas tu é comunicadora, né? Pelo visto, desde muito, muito jovem, né? Sim. Quem tem tarimba, a gente consegue perceber que tu consegue se virar nas situações, né? Mesmo... Porque não tem problema nenhum tu não ter conhecimento. A gente também aqui, quando a gente se defronta com alguns... momentos de coberturas nossas que a gente não tem conhecimento, a gente vai como um jornalista curioso, né? Sim. E aí tu indo como um jornalista curioso, às vezes tu consegue te virar bem e não precisa entender do assunto, mas entender que tu tem que descobrir sobre aquele assunto. Sim, que o próprio entrevistado vai te dando a oportunidade de, né, abrindo o leque para que tu possa entrar, fazer as tuas perguntas. Por vezes é até mais interessante, né? Tu não saber tanto do assunto para tu não se meter a falar do assunto que mais aquela do que outra o pessoa entrevistado. E a gente via isso numa equipe, pelo menos isso era uma noção que eu tinha de rádio mais antiga, né? Hoje é um pouco, tá um pouco diferente, né? Bastante diferente. Tu pode notar, por exemplo, no tocante à Rádio Guaíba. A Rádio Guaíba, nós éramos 15 locutores, começa por aí, 15 locutores ao vivo, não era permitido gravação, tá? As gravações de comerciais vinham de São Paulo, do Rio, coisa e tal, e nós gravávamos. Então a gente gravava, não tinha nada em spot, nada, coisa nenhuma. Era a gente mesmo que falava. A Guaíba, que foi exemplo de rádio no Brasil, né? Então 15 locutores que falavam, normalmente a gente fazia dupla, era dupla entre eles e eu dupla também na manhã, né? Começava na manhã ali, no programa do Amir Domingues, depois Streck, né? E aí depois eu fazia a locução em dupla com o Boca, James Bocasco, já falecido, com vários ali que já passaram, né? Eu, quando começo a olhar para trás, eu digo, mas eu ainda estou aqui. O que já passou, o que já foi. Aí os guris, as sacanagens que eles faziam comigo. Tinha um operador, eu tenho que contar essas coisas. Vamos lá, né? Tinha um operador, tá, que ele pegava, na época que se pitava dentro do estúdio. A gente fumava dentro do estúdio, gente, fazendo locução e pitando. E o operador também. E ele fazia o seguinte, ele pegava cigarro, um maço de cigarro, então ele enfiava na orelha, no nariz, uma série de cigarros na boca,
tá? Se escabelava, acendia aquilo tudo e eu fazendo a locução. Quando eu levantava os olhos, que eu via aquilo, era um riso. Aí um dia eu dei uma risada que eu não pude, contei mesmo, e o Ranzolin veio assim, deu 3 passos da sala dele e torriste. Eu disse, não. Não, Rosalinho, eu tossi. Torreste! Eu digo, pode ir no Dentel ver. Olha só, claro que ele não Dentel, foi. Né? Ele não foi ver, para minha sorte, mas ele me deu 3 dias de gancho. Podia ter dado mais. E eu jurando, não, pode ver no Dentel, é tosse. Capaz que eu vou rir. Porque nós tínhamos as ceguinhas do Instituto Santa Luzia, elas eram pagas pelo Dr. Breno Caldas para nos cuidar, para não errar. Fazer controle de qualidade. Exato, sabiam disso? Controle de qualidade. Então, a gente pagava na caixinha. Então, digamos que tu errasse alguma coisa, uma pronúncia, então tu botava ali, tipo, 10 centavos, 20 centavos, sei lá o quê, entendeu? Que aquela caixinha era para o Instituto Santa Luzia. Ela nos cuidava. Então, por isso que a rádio, a gente não errava. Sim. Era muito difícil tu errar e tampouco a pronúncia. Toda a pronúncia era corretíssima, tudo, né? O Milton Jung era um que dizia, até exagerava na coisa de pronúncia assim, de nomes estrangeiros, nome de músicas e coisa e tal. Então, isso dava esse sentido que a Guaíba realmente era um exemplo de locução de tudo. Hoje o controle de qualidade é no Zap, né? No WhatsApp ali tu erra, já vem chegando, não sei o quê, eu sou um que mando pra rádio. Tu é corneteiro. Eu me lembro na década de 80, o meu pai fazendo esse comentário assim, a respeito da Guaíba, que ele achava, apesar de, né, do histórico importantíssimo da Guaíba como rádio da legalidade. Meu pai era brisolista, sabia dessa importância, mas ele é jornalista também. Ele achava que era muito circunspecta, era muito séria. Sim. E eu me lembro dele comentando sobre uma rádio que surgiu, um projeto que surgiu na década de 80, acho que a Rádio Sucesso. Rádio Sucesso que eu fiz parte também. Que aí era uma outra pegada, era um outro tipo de coisa. A gente ouvia aquilo ali e já despertando uma rádio mais coloquial, né, um jeito mais rua de ser, né, daquela conversa de botequim, aquela conversa de esquina mesmo. E como é que tu chegou como é que foi essa tua participação na Rádio Sucesso? Como é que foi isso? A Rádio Sucesso não ficou muito tempo no ar. Não, ela foi muito sabotada, né? Muito sabotada. Eu fazia um programa na tarde ali. Tá? Então, era uma coisa mais aberta, com música, entrevista, aquela coisa toda, né? Mas estava Pedro Ernesto Bernardinho, toda uma tropa de amigos, Cascalho, aquela coisa toda, né? Mas outra coisa que eu não posso deixar de contar para vocês ainda, voltando na Guaíba, depois a gente volta para Sucesso. Claro. O Melete, Osmar Melete, que era um programador, um cara que entendia de música, aquela coisa toda, entrevistava, era da Elis Regina, o que tu possa imaginar. Nós tínhamos um piano de cauda dentro do estúdio. E o Boêmia cantava na noite, tomava todas, como os outros, chegava, pegava o Correio do Povo, que era imenso, era enorme, me tapava, fazia uma cama de Correio do Povo, me tapava com o Correio do Povo e dormia debaixo do piano. E aí, quando estava na hora de fazer a locução, o cara buzinava, eu levantava de olho fechado. Rádio Guaíba, Porto Alegre, Brasil. E eu já sabia decor. Entendeu? E o locutor do lado, na época, teve outros, mas o Rui, que trabalhava comigo, ficava apavorado. Ele tinha uma raiva que eu chegava, certo com o bafo, talvez até do trago junto, entendeu? Dizendo, meu Deus do céu, como é que essa mulher pode trabalhar e continuar falando? E como é que tu não erra? Eu digo, cara, mas eu já está gravado, está na mente, entendeu? Aí eu fazia, deitava de novo e dormia. Olha os tempos, gente, olha os tempos. E também tinha uma coisa, aí o Osmar Melete me cuidava quando ele chegava. A discoteca onde ele trabalhava ficava atrás do estúdio atual e antigo. E aí eu chegava e eu sentava, usava umas roupas repongonas, assim, né? E sentava assim em cima da perna e ele um dia veio falar, escuta, você não tem modos de uma locutora da Rádio Guaíba. Você se veste como a hippie e você tem que usar terninho e sapato salto. Imagina, coisa minha lata, eu de sapato, de salto e terninho. Onde se viu uma coisa dessa. Então, para você ver o preconceito. Sim. A primeira vez que eu li um convite de enterro foi um caos. Mulher não pode ler convite de enterro.
E a primeira vez que eu li um jornal, um noticiário da noite, que era o Egon Bueno que apresentava, teve um problema e não pôde comparecer, e eu digo, tá, eu leio. Não, mas tu não pode ler. Mulher aqui não lê. Não, mas como que nós vamos deixar o noticiário? Tem que entrar no ar. O Egon não vai poder vir. Eu tenho que entrar no ar. Não, mas não pode. Não, mas eu vou fazer. E sentei e disse, abre que eu vou fazer. E fiz, era um calhamaço de notícia, né? Pá! Aquilo deu um rebu, né? Um rebu. Veio o Rasolim, veio todo mundo para cima, aquela coisa, aquele fiasco. E eu fui lá no Dr. Breno Caldas. Dr. Breno, eu vim aqui conversar com o senhor. 2 coisas. Em primeiro lugar, não me deixam trabalhar na FM, porque dizem que o senhor não permite que mulher trabalhe lá. Em segundo lugar, eu não posso fazer o noticiário, não posso isso, não posso aquilo, porque mulher não pode... Eu nunca disse isso. Tu pode sim. E ele subiu na Rádio Guaíba, que não subia há 300 anos. Causou um ciúmes generalizado a subida do Dr. Breno para dizer que eu podia fazer, entendeu? Que eu podia fazer aquilo, aquele outro, mais um pouco. Mas foi um horror. Então eu fiquei assim, sabe, aquela coisa... peixe, né? Vão ter que engolir agora. E tiveram que me engolir. Olha aí. Bom, a gente está aqui no Estúdio Monstro, na sede do Coletivo Catarse, fazendo mais um episódio, o 4º episódio da 2ª temporada de Museu Conversa, né, Marcelão? Com um totem do jornalismo, do radiojornalismo gaúcho e brasileiro aqui, Maria Luísa Benites. Quero te dizer o seguinte, a subversiva Malu Benites, né? É interessante isso que, para mim, no meu imaginário, quando entra a voz da Malu, né, no rádio, vem a voz da seriedade, né? Tu tá contando toda uma história do que tem por trás, a gente tá falando do rádio sério, essa migração do rádio um pouco mais coloquial e essas brincadeiras, né, que o pessoal, teus colegas fazem, pelo menos no meio-dia, para te tirar um pouco do centro, mas ainda assim, quando entra a Malu Benites, ali o Notícia na Hora Certa, né? Tu vem e ouve aquele tom de voz, aquela coisa, tu vem a seriedade. Né? E, bom, a gente vai para o quadro da memória. Tem já ouvimos anteriormente o Marcelo, que a Renata vai trazer aqui. E é uma cutucada aí na questão do rádio, né? Mas vamos ver como a gente vai tratar o que fala quem, Marcelão? É Rubem Braga, Rubem Braga, né? Mas eu acho que vai ser bem interessante porque é dessa época que a Malu está começando a entrar no mundo do rádio. É uma percepção, né? Desde menina admiradora e usuária do rádio como veículo de comunicação. Vamos ver o que é que vem. E aí depois a gente volta para o segundo bloco para conversar sobre o quadro da memória e entre outras coisas. Quadro da memória com Renata Veleda. Olá, eu sou Renata Veleda, servidora do Musecom, e estamos aqui para mais um quadro da memória. Hoje vamos ler uma crônica de Rubem Braga, publicada na revista Manchete de 15 de agosto de 1964. A triste língua do rádio. Quando ouço alguém dizer que domina perfeitamente uma língua estrangeira, não acredito. O sentimento que temos de cada palavra é alguma coisa funda e fluida que vem desde a infância, que faz parte de nossa própria vida, que tem gosto, som, temperatura, consistência, cheiro. Cada palavra é uma longa experiência sensorial, emocional, intelectual que vivemos ao longo de toda a existência. Podemos aprender seu sentido, mas como aprender sua substância, ouvir seu eco mais íntimo, se antes não vivemos essa palavra? Há palavras que nos levam à infância, torresmo, tacho, genipapo, outras ao fim do curso primário, como aliás ou adversário. A infância de hoje tem um vocabulário diferente do meu tempo de menino, porque aprendeu muita coisa na linguagem quase sempre pernóstica do rádio. Que existe de mais alarmante que a falsa riqueza vocabular de alguns locutores de futebol? Já essa palavra, locutor, me arrepia um pouco, com seu ar douto e latinizante. Acho que está bem e não proponho nenhuma outra em seu lugar, mas é irresistivelmente antipática. Lembra colégio, sala de operação, processo inquisitorial. O rádio, com sua força tremenda,
tende a unificar a linguagem nacional a um ponto impossível de imaginar antes. A língua oficial falada no Brasil em todos os círculos sociais, em todos os estados, é, afinal de contas, a da Rádio Nacional. Se amanhã o pessoal dessa estação resolver inventar um adjetivo qualquer, suponhamos obvioso, esse adjetivo passará a ser falado e escrito por milhões de pessoas, do Acre ao Rio Grande do Sul, com a maior naturalidade. De alguns anos para cá, a gíria carioca passou a ser fabricada pela rádio. Se em um programa muito ouvido uma pessoa com voz engraçada dizer, de vez em quando, porém, talvez, essa tolice será repetida por todos nós. Antigamente, uma expressão de gíria, para vencer, tinha que passar por um longo processo de seleção. Devia ser transmitida de boca em boca até alcançar uma letra de samba ou uma revista de teatro. Hoje, o Estado ou um grupo capitalista pode impor até um falso folclore pré-fabricado, como impõe sentimentos e opiniões. O pior é que o rádio se popularizou sem nenhuma tradição intelectual ou cultural, e até hoje é relativamente fraco nesse terreno. E grandes massas votam de ouvido, pensam de ouvido, sentem de ouvido. No meio desses males, a influência pernóstica ou cafajeste do rádio sobre a língua é um mal menor, mas sempre me dói ouvir uma criança dizer ludibriar ou ultrapassar. Isso me dá pena. De volta para o estúdio, pós-quadro da memória. Maravilha. Tem uma reflexão aí do Rubem Braga, né? Interessante, né? Não, achei interessante. E mais interessado eu estou em saber o que a Maria Luísa pensou a respeito disso que acabou de ouvir. Não, é interessante, mas é amargo. É. Eu acho que ele, se tivesse botado uma pitadinha de mel, um pouquinho de açúcar, tinha ficado mais gostoso de deglutir, entendeu? O rádio, para mim, é vida. Não interessa, pode ser o locutor lá do interior, com sotaque de italiano, com sotaque alemão. O rádio é tudo, porque é muito mais do que a televisão. A gente viaja nas ondas do rádio, a gente viaja. Eu sou uma guria e uma mulher criada ouvindo rádio, ouvindo as rádios do mundo inteiro. Eu ouvia até a BBC de Londres. Sim. Eu ouvia tudo. Mesmo que eu não entendesse o inglês, eu gostava do sotaque, do jeito da coisa. E até tinha uma madrinha que dizia: o que essa guria tem, essa tua filha adora? Para minha mãe, porque ela ouve essa rádio, essa BBC de Londres, que dava umas músicas lindas, clássicas, e chora. Eu chorava, me emocionava com as músicas clássicas. Então, eu me criei ouvindo, assim, de tudo um pouco. Programas de auditório, que maravilha! Os programas de auditório, né? Aqui nós tivemos grande rodeio Coringa, no interior ainda existe, ainda se tem programas de rádio. Meu sonho é ainda ter um programa de calouros, dessas coisas no rádio. Radionovela, né? Radionovela, eu fiz radionovela. Eu continuo fazendo, gente, as histórias de Dom Luizito e Tia Picucha, onde eu faço as vozes caricatas e pego vários colegas meus da rádio, né, para fazer. Até o pessoal lá de baixo dos Serviços Gerais vem fazer uma voz para mim aqui. Eu não sei, vem aqui que eu te ensino aqui. Vamos fazer assim, assim, assim. Cristiano Silva é um dos. O Magno já gravou para mim, a Carol já gravou para mim também. Histórias que eu roteirizo, né? Pode ser escritas por mim, que eu acho que devo ser acho que sou a primeira mulher a escrever causos gauchescos. E pego do Aparício, e pego do Barbosa Lessa, entendeu? E vou roteirizando e criando, dando voz aos personagens. É muito interessante. É um rádio teatro mais modernoso, entendeu? Vou passar isso para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Acho que nós vamos ter que botar isso na descrição do programa. Mas o que eu quero só voltar um pouquinho para a gente finalizar o parênteses do Rubem Braga, que o que eu acho que é o que ele traz de interessante, sim, eu concordo com o amargor, né? Ele tem está escrevendo um texto meio amargurado mesmo, ele deve ter as razões dele para isso, mas ele está fazendo uma reflexão sobre a influência, né, que esses meios acabam gerando em comunidades grandes, inclusive. Um meio de comunicação de massa. Né, isso foi em 64, isso, né? Em 64. Por isso, né, Gurias? Olha a época vivida. 64. Era muita amargura. Era muita amargura, né? E que a gente espera que essa amargura se dissolva nos tempos atuais
porque a coisa está querendo virar para esse lado, já está bastante virada para esse lado, e a gente não quer isso de novo. Não queremos isso de novo. A gente quer ser feliz. Quanto mais rádios no dial com programação diversificada, menos monolítico fica essa reação da comunidade, né? No caso, essa influência de tu moldar um discurso que nem ele falou ali, mas ainda existe, a gente ainda vê isso daí. Infelizmente, nós ainda temos, né, colegas, né, do meio jornalístico aí, do rádio, que tem um posicionamento que é só, tipo assim, que nem quando bota aquelas que tu vai... pega um cavalo, como é que tu bota aquele tapa-olho do cavalo? A viseira, né? Então só olha para frente. E não olha para os lados. Ele não tem o hábito, por exemplo, nem da dança. Muitos teriam que praticar dança, porque na dança, tu vai dançando, tu te vira, olha para o lado, tem uma coisa. Tampouco tu te vira, olha para o lado, é outra coisa que tu está vendo. É diferente, então tem que ser essa maleabilidade. Então, muitas vezes a gente observa no rádio nosso, brasileiro e gaúcho, que as pessoas têm uma opinião e só a opinião deles é que vale. Não vale a opinião dos outros. Então, né? A gente está indo para um... Aí eu queria ensejar isso também, pegando a tua história e o que tu passou dentro de todos esses veículos. Quando eu passei pela faculdade, fim da década de 90, início dos anos 2000, existia uma reflexão que a gente fazia do medo de virar jornalismo de release ou opinismo, e me parece que isso está acontecendo. Né? A gente passa uma transição de 1 ou 2 décadas em que o jornalista sai da rua. Né? As rádios tinham repórter na rua. Hoje é a coisa mais difícil da gente ouvir. Como é que tu viu isso, essa transição? Quando a gente vê repórter na rua é para transmitir as notícias do trânsito. Só isso. E ainda é um cara só... na Assembleia, é sempre o mesmo viés, né? É sempre o mesmo viés. Não, algum problema social, alguma manifestação é atrapalhando. E vamos combinar que eu já ouvi esse repórter do trânsito, pode ser um cara bacana, gente boa, estudioso do negócio, eles botam um filtro em cima de som para parecer que o cara tá na rua, porque ele tá num estúdio muitas vezes. Tá, eu já notei isso, já caiu o filtro, já deu para ouvir. Não vou dizer em qual rádio, mas eu já ouvi isso. E é um repórter, antigamente tinha o helicóptero, na realidade era um engodo, não tinha helicóptero nenhum voando, às vezes a pessoa subia do estúdio, com um barulho no fundo. Às vezes tu até via o helicóptero. Eu estava ouvindo rádio, tá lá o cara no helicóptero, tu tá passando aqui por cima, o cara diz, tô passando aqui no bairro Santana, tá assim, a Ipiranga, blá. Mas era um grupo que fazia para várias rádios. O que eu falo é que a gente teve um momento em que as rádios tinham suas equipes de rua, rádio, jornal ou TV, que tu, do estúdio, Malu, tu falava com o repórter na rua. Sim, com certeza. Eu quero, inclusive, contar para vocês, porque eu pegava na rádio às 13h da madrugada. Né? Então, eu entrava com esse meu programa nos Quadrantes do Sul, que hoje só está aos sábados e domingos. Não tem mais convidados, infelizmente. É tudo gravado, né? Eu tinha desde trova, o que eu posso imaginar, e vários músicos, desde a MPG, a música gaúcha, enfim, regionalista. E eu tinha a participação de repórteres de rua. O Luciano Nagel, nós tínhamos o Dico Reis, e o Dico, que é um cara que é um dos meus auxiliares, era dos meus auxiliares a fazer gravações com voz caricata, que ele faz a voz dele mesmo, que é excelente, já é caricata. Então, eu tinha o cavalo ferradura, que o Dico vinha montado no ferradura. Então, nós montava todo um esquema, ferradura chegava galopando, e o Dico já descia. Então, os ouvintes adoravam aquela coisa, que o cara vinha de a cavalo, entendeu? Das notícias. E eu falava com ferradura. E o ferrador me respondia, mas vários relinchos que a gente tinha, entendeu? Dava a intenção que o cavalo respondia, e aquela coisa toda. E tinha o Nagel, vinha de Fubica. Então aquele estacionava e buzinava e descia. E o ouvinte ficava maravilhado com aquilo. Trabalha com um imaginário fantástico. Imaginário. E as notícias sérias, notícias quentes, aquela coisa toda, mas era de uma forma mais, assim, diferente, né? Totalmente diferente, né? Para a nossa época aqui. Ninguém vai imaginar que o cara vem de a cavalo, vem numa Fubica. Mas as notícias eram quentes. E depois a gente não tem, hoje nós não temos mais reportagem, assim, na madrugada, né? Não tem mais, só, como tu disse, tem o trânsito, aquela coisa toda. A partir de um certo horário, isso faz falta. Quem bota repórter na rua é o esporte.
É o esporte que está mantendo essa estrutura de reportagem na rua. Às vezes a gente ouve uma ou outra cobertura de uma manifestação que vai acontecer, alguma coisa assim, ou aquelas pauta 500 do cara aí com a equipe do governo por uma excursão na Europa. Pago pela prefeitura de Gramado, né? Eles pagam 2, 3 jornalistas espaço lá fazendo as inserções dos lugares, normalmente dos quartos de hotel, inclusive. Mas aquele repórter, né, aquela coisa do cara que vai atrás. Eu aprendi na cadeira de rádio, era Sérgio Stock e o Brito, que infelizmente o Brito teve um problema sério de saúde, mas eles nos ensinaram, quando eu aprendi rádio, as cadeiras de rádio ainda na faculdade, eles faziam nós fazer os boletins da rua. Seguinte, velho, tu vai dar uma volta pelo campus, vai achar uma linha de telefone e vai mandar para aqui pro estúdio, o número é esse, vai mandar aqui pro estúdio um boletim de alguma coisa que tu achou aí. Então, nós éramos ensinados a fazer isso ali mesmo dentro do campus da PUC, no caso. Eu saí da FAMECOS, né, da PUC, da Pontifícia Universidade Católica, aqui de Porto Alegre, e fazia isso. Né? Mas, tipo, hoje me parece... Eu ouço muito rádio, né? Então, agora eu estive um tempo lá pelas bandas da Fronteira Oeste, ouvindo Rádio Pitangueira, ouvindo Rádio Cruzeiro do Sul, essas duas de Itaqui, a Rádio Cultura de São Borja, e aí a gente pega... Não tem rua. Não tem rua, gente. Agora tem muita gente dando opinião no estúdio, né? É isso aí. Né? Tu não enxergou uma transição para o opinismo? Eu acho assim que isso aí é uma judiaria, né? Porque se perde, né? Se perde a verdadeira história do rádio. O que é o rádio? Para mim, o rádio é isso aí. Vamos buscar a notícia, vamos lá trazer ela quentíssima ali e vamos bater perna na rua. Não, agora para bater perna é difícil. O cara quer pegar um carro para ir ali na esquina. Entendeu? Já não tem mais aquele recurso. Não tem mais, né? Então é isso. E o teu colega que faz um belo trabalho lá, não sei como é que tá, se ainda existe o Arquivo Guaíba, que o Luiz Magno teve aqui conversando com a gente. Quando eu ouvi alguns arquivos Guaíba, que a gente até teve a ideia para trazer ele para cá, cara, é impressionante o que a própria Guaíba fazia consigo, que é colocar aquilo lá e tu ficava ouvindo, olha só, meu, o que o Magno tá botando aqui, essa cobertura, essa rádio não existe mais. Não existe mais. Esse trabalho e não é muito... Só desculpa, Malu, não é a Rádio Guaíba. Essa rádio como um todo, como ente rádio, não existe mais, né? Não existe mais. Mas nós temos um cara que é responsável pelo arquivo da rádio, que é o que abastece o Magno, que é o José Bittencourt, que além de radialista é historiador também. E ele ele sabe tudo lá de dentro. Ele cavoca e tira aquelas coisas todas dali e consegue tirar do limbo, entendeu? Muitas coisas ali que, inclusive, se perderam, tá? Porque estavam meio que, sabe, né? Num canto. Mas estavam bem guardados. E aí eu quero tocar na tua história, que tu falaste no primeiro bloco que tu era fã do Daut. Uhum. E no Arquivo Guaíba saiu a cobertura que a Guaíba fez do caso Daut. Eu ouvi aquela vez que o Magno botou no ar. Como é que foi para ti, já que era fã, que passou, ver, enxergar essa cobertura, vivenciar isso? Foi terrível para mim, foi terrível, foi uma coisa assim, a gente não gosta de lembrar desse fato, porque eu trabalhei com ele, não só na difusora, depois também na TV Educativa também, tá? Ele foi meu chefe lá. E era meu companheiro de festa, de tudo. A gente ia para o apartamento dele, entendeu? Alguns jornalistas que foram para Brasília hoje, o Fábio Marçal e o pessoal da tropa, Beto Rodrigues. Então, foi chocante para mim. Foi chocante aquilo, que foi uma coisa que ficou mal resolvida, né? Mal resolvida até hoje. Não posso dar minha opinião a respeito juridicamente, não posso, né? Mas nos faz muita falta. Como ele era, o jeito que ele apresentava o programa, aquela coisa de o bater na mesa, fazer acontecer, ele fazia aquele mise-en-scène todo, né? Mas ele era assim. Na realidade, ele era assim. Faz muita falta o Daut. Foi um grande jornalista, um grande companheiro, parceiro, e a gente sente a falta dele. Como de vários outros, né? Que passaram, que já foram para o outro lado, como o caso do Amir Domingues, né? Amir Domingues, que era uma criatura doce, um grande jornalista de Lavras do Sul, né? Depois tivemos o Streck. Bom, o próprio Flávio, né? O Flávio Alcaraz Gomes, gente. Fala né? a respeito do Flávio, da importância dele para o jornalismo, né? Do Rio Grande do Sul. Tu chegou a conviver com ele? Sim, convivi pouco com ele, pouco no sentido na rádio, mas eu já convivia com ele fora, extra Guaíba. Nós tínhamos uma época,
no restaurante Copacabana, ali na Cidade Baixa, Venâncio Soares, que tinha nos fundos do restaurante, tinha uma construção que era para nós, jornalistas, radialistas, se encontrarem. Não existia inimizade entre ZH e Correio do Povo. Não existia inimizade entre Rádio Gaúcha e Rádio Guaíba. A gente era todo mundo humano. A gente passava pelos clientes, passava por um corredorzinho, pelo caixa, pela cozinha, desciam as escadinhas e lá estava só nós ali. E alguns jogadores de futebol que iam para lá também se juntar com a gente. Então era Pilavares, né, dessa época, Lauro Quadros, aí saiu o Edgar Schmidt, vinha de lá, e vinha o outro de lá da Gaúcha, que era o Pila, a gente se juntava, era uma coisa só. E depois saímos para a noite, né? O Santana, que era noiteiro, né? O Lauro, que gostava de cantar na noite, e essa cantava coisa muito do jornalismo bem. A gente mantém ainda, né? A gente gosta de sair para a noite, né? Nós gostamos de sair na noite. Nós né? E na rua, né? E na alma de repórter. Não, isso é verdade. Nós somos um coletivo aqui, não só nós aqui, mas existe um grupo ainda indo atrás disso. E a gente cobre, eu vou insistir nisso, eu tô vendo isso muito na mídia de massa. Tu tá dentro do meio de massa, de comunicação de massa, que é um canhão, que é a Rádio Guaíba. E quando a gente vai cobrir eventos importantes, a gente não vê repórter da Guaíba ou da RBS e tal, a gente vê repórter de alternativos, alternativas de mídia, né, que são menores, que estão botando repórter na rua. Né? Rádio Web, né? Ou Rádio Web, né? Ou, né, o pessoal do site, Sul 21. Então, beleza. Seguindo, bom, eu fazer uma outra pergunta, sair um pouco desse assunto que a gente tá falando, mas voltar bastante lá para o passado, porque tem uma coisa assim, tu rapidamente consegue entrar nesse meio da comunicação, se demonstra muito comunicativa, os teus testes são aprovados de primeira, as ideias fluem. O que essa parte da comunicadora Malu carrega da artista Malu? Porque artista tu já era desde os 4 anos de idade, tu já cantava, já tocava teu violão, já se apresentava. Essas coisas são intrínsecas uma com a outra? Com certeza, porque quem fala canta. É muito difícil quem é locutor não saber cantar. É muito difícil, gente. É uma coisa que está... Como é que a gente... Vou falar um termo que não é conjuntamente junto, mas, entre aspas. Mas é bem por aí que a lebre corre. Porque eu estava falando agora há pouco no Lauro Quadros, locutor, apresentava também no disco e tal, cantava. Bem, né? O próprio Santana, razoavelmente, né, se achava o Rolê Iglesias, mas também cantava. Como vários outros aí, vários outros colegas que também foram da noite. Pradinho, que já faleceu, foi locutor da rádio. Eu acho que esse traquejo, né, de tu ter que lidar com um improviso, de estar tocando na frente de pessoas ali, qualquer coisa pode acontecer. O erro é algo que está ali batendo na tua porta o tempo inteiro. Falar em erro, eu tenho que contar essa e eu acho que eu vou passar para vocês. 58 graus, vocês já ouviram falar que eu disse isso e tive um ataque de riso horroroso, que não sei como não fui para a rua. Há 3 anos atrás, em pleno inverno, mês de julho, aí o redator me bota em pleno inverno que tinha 58 graus. Como a gente, normalmente, tu entra para o noticiário correndo e normalmente te entregam as coisas na última hora, tu não tem tempo de ler. E eu, em Porto Alegre, 58, mas eu disse 58 graus e começou. E aí começou. E as notícias correndo era só eu e eu olhava para os lados. Cadê um outro locutor? Porque eu não aguentava mais. Eu tive um ataque de riso, que eu me fino no final, quando eu vou encerrar, era Aspecir Previdência, se não me engano, patrocínio. Sim. Não sei nem como é que eu não fui para a rua. Eu não sei como é que eu não fui para a rua, porque foi a coisa mais ridícula. Eu dando risada, tentando fazer a notícia e ninguém me socorreu. Não tinha ninguém para me socorrer. Eu termino me finando. Sem voz. Quase desmaiei. Ai. Quero lhe ouvir. O tempo é bom em Porto Alegre, agora 58 graus.
O governo sírio aceitou hoje uma proposta russa para colocar suas armas químicas sob controle internacional. A medida evitaria um possível ataque militar dos Estados Unidos no país árabe. A informação foi dada pelo chanceler da Síria, Walid al-Mualem. Notícias em 1 minuto. Oferecimento União Seguradora, uma empresa do Grupo Aspecir Previdência. Ligue 3228-1999. Próxima edição. Amigo, passa bem? Bom, aí chegando na reta final aqui do nosso episódio, eu queria te perguntar, Malu, nessa tua trajetória, o que é que mais tu te sente completa, né? Ou ainda tem muito a fazer, a dar, ou esse momento agora que tu está vivendo, ainda seguindo na rádio, né? E sendo essa voz, eu te dizendo, para mim, segue sendo a voz da seriedade, da notícia ali, da rádio que às vezes eu escuto, assim, se ainda agora é um momento ainda de completude da tua carreira. Com certeza eu quero, eu sempre tenho ideias, eu sou como boa sagitariana com ascendente sagitário, louca de atar e andar solta, eu estou sempre caraminholando ali, a minha cabeça está sempre pensando, tanto que eu escrevo para o Sete Guaíba, eu escrevo para o Guaíba fim de semana, o Domingão Guaíba, para o meu Nos Quadrantes do Sul e para o site da Rádio Guaíba, onde eu tenho os meus escritos lá, onde eu falo os meus causos, algum comentário, alguma coisa assim. Então, eu estou sempre criando alguma coisa e queria muito mais. Porque eu sempre disse, assim, até o nosso chefe anterior, o Nando Gross, eu disse, Nando, as pessoas pensam que eu sou uma cantora que fala. Não, eu não sou uma cantora que fala, eu sou uma locutora que canta. Né? Em primeiro lugar, eu sou locutora. E produção, essas coisas todas, eu tenho paixão, já produzi no rádio, já produzi na TV, continuo produzindo. Isso aí me faz falta, ter sempre alguma coisa para inventar e para fazer. Pena que a gente não tem mais essa liberdade, né? O bate na porta e a porta está fechada. Para que mais coisas aconteçam, programas novos, ideias, né? Essas coisas todas. Então, aí eu tenho lá o meu chasque da Malu que eu inventei, o prosa de corredor que eu inventei, e assim vai indo, entendeu? Então eu vou aos trancos e barrancos, eu vou como posso e vou continuar estudando, me formei em História, depois de veterana já, com 65 anos me formei em História, fiz pós-graduação em História do Rio Grande do Sul, aí me especializei, coisa e tal, na área também da negritude, e aí, enfim, eu quero ver se faço... Eu sou peça de museu, então eu tenho que fazer alguma coisa a mais, assim, seguir estudando para continuar não escondida no museu, mas como mostra. Vamos lá me mostrar. Eu vou estar sempre na linha de frente, até subir. Quando subir, tudo bem. Subiu, mas vou fazer reportagem lá em cima, eles pensam que tem um departamento lá em cima, do outro lado do véu, que provavelmente tem o céu dos locutores e narradores, o céu dos cantores, né? Eu já estou lá no departamento, me aguardem. Quando eu subir, eu vou estar por aí também. Eu vou arrasar, eu vou agitar as massas para não deixar a coisa ficar a mesmice de sempre. Então, eu gosto de novidade, eu gosto de criar e vou continuar criando mesmo nos meus 70 anos agora, completos em dezembro do ano passado. Bom, apesar de eu discordar dessa história de peça de museu, a gente está colocando Animal em extinção. Maria Luísa Benites aqui na vitrine, né, do podcast Museu Conversa do Museu da Comunicação, Hipólito José da Costa. Uma satisfação. Muito obrigado, Malu. Obrigada. Valeu. Patrimônio tombado. Olha aí. Tá. Grande Marcelo Kogo aqui ao meu lado, Billy Valdez fazendo as mídias sociais. Uma satisfação. Lá se vai mais um episódio de Museu Conversa. Até a próxima. Na luta pela liberdade, Hipólito segue a sua viagem. Estar ao lado da verdade, contar histórias com coragem.
Serviço do Musecom. Confira a atividade educativa digital Repórter por um Dia, disponível no site do Musecom, musecom.com.br. Vamos falar sobre o fotojornalismo? Confira o bate-papo com o fotógrafo Max Peixoto sobre fotojornalismo em nosso canal do YouTube. Maravilha!